de volta agora para a continuidade do nosso estudo. E agora nós vamos falar sobre o termo roteador, esse outro dispositivo de rede muito importante em relação à informática e às redes de computadores. Bem, vamos entender o porquê que ele recebe esse nome de roteador. O termo roteador indica um equipamento capaz de definir a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem o destino. Então, quando falamos em roteador, a primeira ideia, a primeira lembrança que temos que ter é essa: equipamento capaz de escolher, de definir a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino em relação a uma rede de computadores. Essa é a ideia de roteador. Agora eu te apresento aí na tela uma ideia de como seria a transmissão de dados em uma rede onde há necessidade de uso de roteadores. Percebe? Quando os dados trafegam numa rede de computador, podem existir, dependendo da complexidade, é claro, da rede, vários caminhos para se chegar no mesmo destino. E aí são os roteadores que vão receber os pacotes de dados e definir qual é o melhor caminho, então, para que esses dados possam atingir um determinado destino na rede, já que podem existir, como eu disse, vários caminhos para se chegar no mesmo destino. Por isso existem os roteadores, eles fazem o roteamento dos pacotes de dados. Observa nesse exemplo que está aí na tela. Ali tem aquela bolinha vermelha identificando como se fossem os dados trafegando, e vamos observar o primeiro caminho que os dados vão circular. Observa, nessa rede ele poderia escolher esse caminho para chegar naquele destino, ou poderia escolher esse outro caminho para chegar no mesmo destino. Observa de novo, ó. Eu tenho este caminho aqui, que permite os dados chegarem naquele destino final, mas também podem percorrer aqui por baixo esse outro caminho para chegar no mesmo destino. Portanto, numa rede é comum termos mais de um caminho para chegar no mesmo destino. Agora, são os roteadores que vão receber os pacotes de dados, analisar o seu endereçamento e identificar qual é então o caminho mais adequado para que esses dados cheguem àquele destino final. Isso é realizar o que nós chamamos de roteamento dos pacotes de dados, a capacidade de definir ou escolher o melhor caminho para esses dados atingirem aquele destino, certo? Bem simples entender a historinha. Vamos então à leitura, atento comigo aí na tela, eu vou ler com vocês, dessa teoria. Dispositivo de rede que realiza o roteamento dos pacotes de dados. Determina o melhor destino para o qual deverão ser encaminhados os pacotes de dados. Essa é a grande ideia da função de um roteador em uma rede de computador. A internet, por exemplo, é um bom indício de uma rede de computadores tão complexa que existem muitos caminhos diferentes na internet para chegar no mesmo destino. E quando a gente fala sobre os roteadores, são esses equipamentos que, por exemplo, na rede internet, vão receber os dados, vão analisar o seu endereçamento e definir qual é o melhor destino para aqueles dados, qual é o melhor caminho para os dados atingirem o destino. Vamos fazer mais uma leitura, acompanha comigo na tela. Alguns roteadores podem converter e traduzir protocolos de comunicação. Para um pouquinho nessa indicação é importante. Além da função básica, então, que a gente bota como premissa dos roteadores, os roteadores também são capazes de converter ou até traduzir protocolos de comunicação ou ainda converter e traduzir endereços de rede. Se uma prova indicar isso, está correto. Os roteadores podem, então, traduzir ou converter protocolos de comunicação e também podem traduzir ou converter endereços de rede. Se a prova indicar isso, também é característica de roteador. Converter e traduzir protocolos de comunicação ou também converter e traduzir protocolos de rede. Ok? Protocolos de comunicação, protocolos de rede e também endereços de rede e endereços que são utilizados para identificar os computadores. Então, convertem endereços e protocolos. Outra atribuição que também está descrita nesse texto, eu quero analisar contigo, diz assim: e também a atribuição da função de firewall de uma rede. Bem, vamos estudar um pouquinho melhor isso. O que é um firewall? Firewall é um equipamento que em uma rede serve para evitar ou impedir tentativas de invasão. Quando eu coloco um firewall numa rede, a função desse equipamento, desse dispositivo, ou até esse software, dependendo, firewall pode aparecer como hardware, equipamento, e pode aparecer como software. A função de um firewall é evitar invasões naquela rede. Nós usamos o firewall como uma barreira de proteção que tem como função impedir tentativas de invasão. Pois bem, boa parte dos roteadores atuais, quando tu compra um roteador, até para tua casa, um simples roteador doméstico, acaba tendo internamente função de firewall, para justamente evitar
tentativas de invasão a essa rede interna. Então, se a prova indicar que boa parte do que nós compramos de roteadores hoje em dia são dotados de recursos de proteção e segurança, como, por exemplo, firewall, para evitar invasões, isso também está correto em relação aos roteadores. Então, é mais uma dica importante. Vamos continuar a leitura sobre os roteadores. Roteadores Wi-Fi podem ser utilizados para viabilizar a conexão de diversos computadores em uma rede sem fio, em uma rede wireless. Isso também está correto. Hoje em dia é muito comum as pessoas adquirirem roteadores Wi-Fi, quer dizer, roteadores para conexão sem fio. E aí os roteadores são capazes de distribuir os pacotes de dados entre os diversos computadores que estão conectados naquela rede sem fio. Então os roteadores wireless, os roteadores Wi-Fi, os roteadores de rede sem fio são muito utilizados hoje em dia para fazer a distribuição dos dados naquele ambiente daquela rede sem fio. São eles que vão determinar para onde aqueles dados devem ser destinados. Imagina vários computadores conectados em uma rede Wi-Fi. Qual é o equipamento que vai distribuir esses dados entre os diversos computadores conectados nessa rede Wi-Fi, nessa rede sem fio, nessa rede wireless? É o roteador. É ele que faz o roteamento dos pacotes de dados nesta rede sem fio, nesta rede Wi-Fi. Então está aí as funções dos roteadores nas redes de computadores.